Ó, entrei no meu Instagram, em vez de entrar no Instagram da igreja. Acontece, irmão, acontece. Vai dando. Releva aí. Releva aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, pastorzão, tamo junto. Aceitei aí a sua solicitação. Ô, Glória! Uia, E aí, meu amigo? tudo bem? Na paz. Deus Amém. seja louvado. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, hoje, dando continuidade ao estudo que a gente está fazendo, né? No propósito de revelar Jesus, de falar dele, da gente adorá-lo na palavra, adorá-lo estudando sobre ele, aprendendo mais dele. A gente está falando, né, como você sabe, do que o Antigo Testamento fala dele, né? Então a gente já falou do Pentateuco, falamos do livro de Salmos, e hoje a gente vai falar, né, do livro de Provérbios, onde Jesus é revelado, né, onde é revelada a sabedoria, e o Novo Testamento fala sobre isso, né, sendo de que em Jesus estão depositados todos os tesouros da sabedoria, que está em Colossenses. Então a gente vai andar nessa revelação da palavra, né, do texto bíblico, e enxergar como essa sabedoria se revela em Jesus, né, no andar dele, na interação dele com as pessoas que estão à sua volta, e como é isso, né? Ponto dos sábios lá, né? Das pessoas que ouviam ele, falavam, mas da onde vem tamanha sabedoria? Que coisa, né, pastor? É Ficavam verdade. entendidos, né? É verdade. É verdade. De onde vem tanta sabedoria? Da onde E vem, né? haja sabedoria. E haja sabedoria. Haja sabedoria, né? Poxa, sendo cercado e sendo fustigado ali por todos, né? Porque todo mundo quer sempre, né? Aquele que não crê ou vê pela primeira vez, ou vê um sermão dele, se não é tocado de início, ele desconfia, ou tem aquela religiosidade interna, e hoje assim é também, né, pastor? É muito Isso. quando a gente, pelo Espírito, fala de Jesus, né? Muitos agem como falavam também os fariseus, né? É. Essa situação da sabedoria, né? Isso já vem de lá do Antigo Testamento, conforme você disse aí. Existe, Deus concede a sabedoria para o ser humano, né? E, porém, existe uma diferença. O texto aí de Colossenses, de Coríntios, aborda esse assunto. Mas se nós voltarmos lá atrás, nós vamos ver que no reinado ali de Nabucodonosor, principalmente, tinham muitos sábios. E eles eram convocados para dar respostas. Porém, havia um sábio que tinha a sabedoria de Deus. Ou seja, aqueles sábios tinham a sabedoria natural que o ser humano tem, e Deus, talentos, vamos dizer, né? Um tem talento para ser médico, outro tem para isso, para aquilo, e aqueles tinham sabedoria, eles tinham, tanto é que eram chamados sábios. Mas quando você entra na esfera do espiritual, aí tem, amigo, aí tem que ser a sabedoria de Deus. Eles não sabiam dar respostas pro rei. E o rei não sabia. Tem alguém aqui, tal, tal. Entra Daniel e
começa a ser usado com sabedoria para Deus, dada por Deus, né? Porque não é fácil. Tu imagina ele chegar lá e dar um conselho errado para o rei. Ia para a forca. E talvez isso que nós precisemos. E só para fechar aí essa parte do Antigo Testamento, me reporto muito a Salomão, que teve a chance de pedir riqueza, porque Deus deu opção para ele. Ó, pede riqueza, pede tudo o que você quiser. O que ele pede? Sabedoria. E essa sabedoria o ajudou tremendamente quando ele usou com sabedoria, que houve momentos que ele também não soube usar. Mas quando ele usou com sabedoria, eu acho que isso que é o que nós temos que viver nesse tempo agora, principalmente, né? Pois é, discernir o tempo, né? Eu acho que aconteceu com José, falando do Antigo Testamento, com José frente a Faraó, sim, né? Frente a Potifar, a tantos, né? Que estava ali a sabedoria de Deus derramada sobre ele, né? E assim, a sabedoria de Deus também está disponível para o homem. Assim, eu vou para um trechinho aqui do Provérbios para a gente se posicionar em relação a essa sabedoria, né? Em Provérbios 1:1, né, a partir do... Né, ele diz lá, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Verso 5. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aí vem no verso 7, que a gente fala muito, é uma verdade tremenda, é um princípio, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Assim, e esse livro de Provérbios, né, ele está recheado, né, de citações da sabedoria, né, e fala também da obediência a Deus como um princípio, né, para ser sábio, um princípio de sabedoria, né, ele, lá em Provérbios 3:1, em Provérbios 3, ele começa, filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrará favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Dá vontade de continuar lendo, porque é lindo esse capítulo 3, né? E depois ele fala de honrar ao Senhor com os nossos bens, confiar no Senhor. Assim, é muito, muito rico, né? E como a gente falou nesse início, em Colossenses 2:3, né, ele diz assim, falando de Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Né? É muito interessante a definição da palavra sabedoria na esfera bíblica. Ela é a capacidade, eu até anotei aqui para não esquecer, a capacidade de julgar corretamente, e agir prudentemente.
Então a sabedoria, ela, gera essa capacidade de você julgar, e muitas vezes nós fazemos julgamentos de forma errada, Pois né? é. E não agimos com prudência, não é? Então, quando Muitas você vê vezes, né? Paulo, quando você vê Paulo ensinando o Timóteo, você vê Paulo ensinando tantos princípios para ele. Paulo, foge das Timóteo, foge das paixões da mocidade. Timóteo, olha só, faz isso, faz aquilo. Ou seja, alguém que tinha uma experiência estava passando para um menino que estava começando a sabedoria. O que E, resultou? Resultou que Timóteo obedeceu e Deus o abençoou. Então tem muito essa linha aí, né? Dessa questão da sabedoria dada por Deus, que nós precisamos. É uma ferramenta que não dá para você sobreviver nesse mundo. Eu estou falando já do nosso lado ministerial, do nosso lado. Porque você está lidando com pessoas. Então pois você é. busca em Deus sabedoria para você aconselhar, para você dar definições, para você discernir o mundo espiritual. Quando você começa a discernir o mundo Pois é. espiritual, Como a gente você precisa começa a disso. entender. Assim, e como a carne nos leva para a insensatez, né? Ah, sim. A porta aberta para a insensatez, né? A vazão à carne, né? É o pensamento carnal, é tentar resolver do nosso próprio jeito, né? Ou seja, de não dar ouvidos à sabedoria de Deus, né? E a sabedoria, ela clama por nós, né? Diz que, assim, no próprio livro de Provérbios, diz que ela está à procura, né? Quem a procurar vai encontrar. Isso é tremendo, né? Ela Sim. diz, quem me procurar vai me encontrar. A sabedoria de Deus. Então, a busca por essa sabedoria e esse entendimento, para que a gente possa discernir os momentos, em todas as áreas. Porque às vezes a gente acha que a sabedoria de Deus é somente para a gente atuar em ministério, e não é, é na vida prática, do dia a dia. Exatamente. No ministério, sem sabedoria não vai funcionar, porque nós precisamos da sabedoria de Deus. Tem Agora, eu sempre gosto de dizer algumas coisas. Eu nunca quis ser pastor, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. E sempre, com o jovem, o pessoal falava, eu falava, não, eu segui a minha vida. Mas eu me lembro de palavras sábias que eu recebi de alguns homens de Deus, eu incluo até o meu pai nisso também, isso foi gravado na minha mente. E o pastor Ricardo já foi um que me deu muita orientação. Bom, Milton, não entra em contendas. Bom, Milton, não fica discutindo, não vale a pena. Bom, Milton, se você não sabe o assunto, não vai querer ensinar sobre isso se você não sabe. Ensina melhor e tal. E ele me ensinou, eu me lembro que ele era, além de pastor, ele era vendedor da enciclopédia Bassa. E ele me deu um conselho uma vez, falou, Valmir, se você aprender a vender, você nunca vai ficar desempregado. Só que ele disse assim, tá bom, ok, aprender a vender. Ah, hoje em dia, eu uso uma expressão assim, vendedor de Coca-Cola é fácil. Agora vai vender um produto aí que precisa entrar no mercado. Aí ele disse assim, Valmilton, quando você sair para vender, coloque pelo menos uma camisa de manga comprida e uma gravata. Uma coisa que eu, tipo assim, não faria. Mas eu peguei aquilo para mim e eu me lembro quando eu entrei na Silmar aqui no Rio, o pessoal não usava, os vendedores não usavam, não tinha obrigatoriedade. Eu perguntei para o meu diretor se eu poderia
E olha, é incrível, é incrível. Eu me lembro de uma situação fora disso, que houve, eu tinha que ir na escola, lá do, não sei se é o problema que teve lá com o Lucas, com o Matheus, uma escola municipal. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu botei um terno. André, quando eu entrei, doutor, você que é doutor, olha só a mentalidade, não é doutor nada, entendeu? Mas aquele homem sábio me ensinou a usar ferramentas. Isso eu trago comigo, claro, que eu fui aprendendo estou aprendendo até hoje, né? Sempre a vida é um aprendizado, mas sabedoria é remédio. Isso que você falou, esse princípio é fundamental na nossa vida. Pô, é tudo, né? E assim, em Tiago 3, pastorzão, o senhor já conhece esse texto, sei disso, né? Uhum. Em Tiago 3, ele falando dessa coisa, da sabedoria que é terrena e da sabedoria que é do alto. Ele faz uma separação, né? Tremendo esse texto aí, tremendo. Coloca aí para o pessoal ver. É Tiago Isso. 3, dá o versículo. Tiago Pessoal, 3, anote isso aí. Anote isso. 13. Olha só, o texto diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um digno proceder às suas obras. Olha só, que a gente acha que é falar coisa inteligente, falar coisa que impressiona, mas ele está falando em mansidão de sabedoria mediante um digno proceder. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só. É verdade. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Isso é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Sim, não é sábio, muitas vezes a gente vê coisas, e principalmente em mídias sociais, que dá vontade de carne, quer falar um monte de coisa, mas a sabedoria tem que prevalecer no teu coração e no meu. Sem dúvida alguma. Esse texto aí, ele é maravilhoso. Vamos pegar um exemplo clássico disso que você falou da sabedoria. Nós sabemos que Nabucodonosor tinha sabedoria. Então ele não seria rei, mas ele tinha. Tinha. Quando ele tem a revelação, constrói aquela estátua, foi avisado para não fazer, mas fez, achou que tinha que fazer. 30 anos depois, ele tem um sonho que os sábios não conseguiram interpretar. Quem que é chamado? Daniel. Quando o Daniel chega para ele, eu imagino Daniel chegar e falar: meu Deus, que revelação. Qual vai ser a reação do rei desse sonho que ele teve, dessa visão que ele teve? E ele falou ao rei: o que eu vou te falar não é bom. Não é bom. E disse: olha, essa visão, essa árvore significa isso, essa raiz significa isso e tal, e fala da situação que iria acontecer com o rei se ele continuasse agindo daquela forma, e que ele ia ser um animal
As unhas iam crescer e ele ia ficar 7 anos na argolha. Mas Daniel ali fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó rei, porém, se o Senhor se arrepender, diz isso, talvez o nosso Deus possa mudar isso na sua história. Aí vem o rei, que se acha sábio, e diz assim, peraí, eu sou Nabucodonosor, e ele se achava Deus. Eu sou Nabucodonosor. Que é isso? Então, tipo assim, tem nada a ver comigo. E a história a gente sabe o que aconteceu. Mas a sabedoria de Daniel chegou até a ele. Então, isso acontece muito nisso que você falou no princípio, que tem hora que dá vontade de usar, se é que pode falar assim, uma sabedoria explosiva. Mas, na verdade, você leu um texto aí, acho que de Colossenses, que fala que essa sabedoria precisa de mansidão. Essa sabedoria precisa de domínio próprio. Essa sabedoria precisa de sabedoria do alto, para não gerar isso que você estava falando aí. Pois é, Agora, como isso era manifestamente na vida de Jesus, claramente, né, no que ele fazia, né? Como a gente falou logo no início, como essa sabedoria, porque a cada hora que ele era confrontado, provocado, né, por aqueles que eram seus inimigos ali contra o ministério dele, tinha inveja, tinha de tudo, né? Tramavam a morte dele, né? Os religiosos da época, e provocavam ele de todas as maneiras. Em todas as situações, ele usava e trazia um ensino puro do alto, para eles e para todos os outros que estavam ouvindo. Né? Você falou uma palavra aí, você falou uma palavra-chave aí. Provocação. Provocação. Várias situações aconteceram com Jesus, mas eu me lembro de uma que eu fico imaginando, Jesus, não acredito. Essa, não que fosse uma provocação, mas poderia Jesus entender como uma provocação, mas ele era sábio. João Batista chama os discípulos e fala o seguinte, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que é o mestre, que é Jesus. Se é ele mesmo, o próprio João Batista, seu primo, que o batizou, não foi nada ruim de João Batista, mas foi um momento ali que ele ficou na dúvida. Jesus falou, vai lá e diga para ele. E Jesus podia falar assim, pô, não é possível que o João Batista não entenda o que eu estou falando, né? Mas Jesus usou o quê? Isso que você falou. Mansidão, aí a sabedoria. Ó, vai lá e diz para... Jesus sabia que ele estava no cárcere. Só era difícil, o emocional dele não estava bem. Vai lá e diga para ele. Nossa, André, e isso me leva a pensar, sabe? Que a gente precisa ter sensibilidade. Às vezes uma pessoa está numa situação do emocional dela, seja o que for, e a gente precisa usar de misericórdia. Aí nós precisamos entender com sabedoria que a misericórdia triunfa sobre o juízo. É muito fácil julgar. Muito. Mas você ter misericórdia de alguém que precisa de misericórdia e que a gente possa usar essa frase, misericórdia, mas a gente usar com sabedoria e praticar realmente, né? É verdade, né? Ali João Batista estava ouvindo do carcereiro, estava ouvindo das pessoas ali, né? Estavam trazendo informações e ele mesmo não estava vendo. Então, ele ficou abalado, já estava abalado no emocional dele, né? Claro. Mas Jesus mandou uma palavra, ó, fala para ele o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, e está sendo, né, pregado. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Isso é lindo, né? Isso é lindo, é lindo. Enviou, deu para ele a palavra que ele, João Batista, precisava ouvir para cumprir o papel que ele tinha, né? Que Deus tinha dado a ele, né? Eu lembro também, pastor, um episódio muito que fala disso também, que a gente cita isso nas igrejas, quando a gente fala de Jesus,
que é do tributo de César. Né? Lembra que me lembrei desse fato. Os fariseus vão a Jesus, já estão provocando ele, não então querem achar uma situação, jogar ele contra o povo, tipo assim, achavam que iam colocá-lo numa sinuca de bico, né? Ou ele vai ficar mal com os romanos, ou vai ficar mal com o povo, dizendo que tem que pagar imposto. Olha só, né? Então está lá a referência que que eu estou usando aqui é Mateus 22:15, né? E Jesus, depois da provocação, né, eles falam para Jesus assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. 16. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha só a introdução deles. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe a moedinha de denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa esfinge de inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Assim, os herodianos se reuniram com os fariseus. Eram pessoas que não se juntavam, viviam as turras e brigando, mas se juntaram contra Jesus. Né? Mas assim que o inimigo faz, né? Herodes se une com Pilatos, não conversaram, para poder fazer o que fizeram com ele. Imagine Jesus enfrentando os dois. Tu dizes. Ele não ficou ali, eu vou provar que eu sou filho. Tu dizes. Olha a sabedoria. Sabe o que eu me lembrei, André? Nós estivemos lá em Israel, e como nós aprendemos, né? Quando a gente conheceu lá, onde Maria ali gerou Jesus, a família, aquela coisa toda. E eu estava pensando aqui, além daquela sabedoria dada por Deus para Jesus, eu fico imaginando que ele herdou o DNA de Maria, que a Bíblia diz assim, que ela seria chamada bem-aventurada entre todas as gerações. Quando olho para a vida de Maria, eu fico imaginando, meu Deus, como ela teve. Depois nasceram os outros filhos, né? E aqueles conflitos que surgiram ali, os irmãos queriam, e ela tinha que ter sabedoria, tanto na transformação ali do primeiro milagre, da água para o vinho. Falou, gente, para você ouvir eles. Ela poderia falar, eu sou a mãe, peraí. Olha a sabedoria, por isso que foi chamada bem-aventurada. E quando tem o conflito da família, ela entrava e com sabedoria ela conseguia. Ela não jogava ninguém contra Jesus e não deixava que Jesus também... Tipo assim, Jesus não precisava, mas como Jesus a ouvia, né? Como Jesus sabia que aquela mãe tinha uma sabedoria. Eu me lembrei desse fato aí, que mostra como a sabedoria realmente muda situações. Pois é, e a gente é provocado, né, pastor? Diariamente. Mundo, a gente é provocado, né? Como a gente é desafiado, como a gente, em várias coisas, né? Principalmente no Evangelho. Você, quem é servo, é discípulo de Jesus, sabe como você é desafiado. É o tempo todo, né? Pelo estereótipo que se criou no mundo, né? Normal, porque o mundo jaz no maligno. Ele não pode ver o discípulo de Jesus como o melhor dos melhores. Não é isso, a visão do mundo não é essa, e nem pode ser. Né? Mas a gente é desafiado e a gente é provocado para que, com sabedoria, a gente manifeste esse mesmo DNA.
esse mesmo, porque nós somos herdeiros dessa sabedoria que estava em Jesus. A mesma sabedoria que estava depositada sobre ele, se ele hoje habita em nós, como é promessa dele, eu vou, mas voltarei para vocês. Isso é uma promessa dele. E se ele habita no nosso coração, essa sabedoria habita em nós. Ela não se foi, né? Ela não foi embora. Ela hoje habita na nossa vida, para que a gente também manifeste a mesma coisa. Você lembra da situação do samaritano, em que, mesma coisa, um doutor da lei chega para Jesus, fala, Jesus, mas faz ali uma pergunta, né? Diz lá, levantou o mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe respondeu, em Lucas 10, 26. O que está escrito na lei? Como tu o interpretas? E ele explicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus, mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita quando chegou no lugar. Observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, se enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Tremendo, tremenda essa sabedoria. Olha como Jesus responde a um tipo de provocação, a um tipo de pergunta, e ensina, né, pastor? Ensina. Eu quero essa sabedoria. Eu quero. Se a palavra de Deus diz que a gente peça com fé que a gente vai obter, eu quero. Me falta muitas vezes, meu pastor. A gente vai aprendendo. Eu gosto de usar muitos exemplos. Esse exemplo aí desse texto é maravilhoso, né? Porque o religioso não deu atenção e por aí vai. Mas eu me lembro minha mãe conta uma história que o meu avô, né, lá em Planalto, ele tinha fazenda, ele tinha não sei o quê. E interessante que ele era conhecido porque as pessoas que eram picadas por cobras procuravam ele e diziam, então, que ele fazia uma reza, sei lá, vou usar o nome nosso aí, uma mandinga, alguma coisa lá, e passava lá e as pessoas eram curadas. Aí um dia, ele conversando com minha mãe, ele falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu curo, não é só eu que curo, eu sou usado por Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu não uso nada, não uso ramo, não sei do que, não uso nada, não. Isso não existe. Só que eu não posso falar na minha família que eu sou crente. Eu não posso, porque eu vou sofrer uma perseguição. Naquela época, havia uma perseguição católica muito forte em cima dos chamados crentes. Os crentes tinham que se esconder, não podia falar, senão não arrumava emprego. Quando, vamos dizer assim, os crentes começam a multiplicar, aí os crentes começam a massacrar os católicos. Entendeu?
E começa, aí tem essa coisa. Olha só, é nisso que eu vejo Deus levantando hoje homens e mulheres. Vamos pegar o nosso retiro que nós fizemos lá, num Uhum. lugar católico. Que exemplo de amor que aqueles que acreditam falavam, não, eu tenho que chamar ele de irmãos católicos. Mas alguns se escandalizam com isso. Mas você esteve lá e viu o amor, o exemplo e o carinho, que tanto o padre, né, que nos recebeu, quanto o coisa. Então, tipo assim, Deus nos dá sabedoria para que a gente possa, não estou falando de ecumenismo, não estou falando de nada, estou dizendo de que com sabedoria a gente esquece o juízo e exerce a misericórdia. E Jesus sabia lidar você falou, com os fariseus, com todo mundo, com sabedoria e dava frutos. Pois Me é, lembrei dessa história aí. do texto que a gente leu em Tiago, que é isso, né? Com Isso, mansidão, exatamente. com sabedoria, né? E dando fruto. Olha o A minha irmã entrou aí e falou, chamava o vô de curandeiro. curandeiro. Aí ele falou, não sou não, eu sou servo de Deus, eu creio em Jesus Cristo e tal, enfim. Mas uma coisa interessante, né? Pois é, na verdade ele orava e Isso, Deus. isso. Ele usou essa expressão aí para minha mãe, falou assim, filha, eu oro a Deus em nome de Jesus e Jesus cura. Olha só. Olha só, Mas a sabedoria dele fez ele usar daquela maneira, né? Deus o abençoou. para poder fugir da própria perseguição, né? Fiz-me fraco com os fracos, fiz-me pobre com os pobres. Paulo dizendo, para ver se de alguma maneira eu posso ganhar a todos. Não é? Então, tipo assim, gente, o que importa para nós, né, é que vidas sejam salvas. A Cleide fala uma coisa interessante. Ela fala assim: tem gente que vai ser salvo com aquela gravatinha, né, com aquele paletó, e a Bíblia debaixo do braço, e tem que estar naquela igreja rigorosa com aquela doutrina. Então, tem outros que vão ter a nossa liberdade de pular, de dançar e tal. Então, a igreja de Apocalipse tinha características diferentes, né? Mas todas elas tinham elogios e tinha algo a ser corrigido. Que a gente tenha, André, essa sabedoria, e conforme você falou, que a gente busque essa sabedoria para poder salvar as vidas e não discutir se ela é católica, se ele é espírita, se ele é seixonoye, se ele não sei o quê, né? Jesus não concordava com algumas coisas, mas o amor dele e a sabedoria fazia ficar, peraí, o André é diferente. Ele não falou igual a gente vive mandando aí, nós não, né? Mas a igreja um tempo, qualquer coisa, vai para o inferno, por aí vai, né? Se ficar falando aqui, a gente vai ficar a noite toda. Aqui do bisavô dela, que se converteu, né? E se escondia no cafezal, né? Para ler a Bíblia. Isso. Aquela história. É linda essa história, né? É lindo. E hoje netos e bisnetos, né? Se convertem, né? Ministros do Evangelho, assim que começou. Que lindo! Que lindo! Né? Que lindo isso, né? Isso é que a gente vê isso agora, né? E hoje o que você estava falando aí, quanto a necessidade da gente buscar essa sabedoria hoje para lidar com o mundo como está hoje. Sim. O mundo como está hoje é um mundo de provocação, levado ao último grau. Todos se provocam, todos se espetam, o tempo todo. A internet deu voz a todos e muitas vezes a gente não vê misericórdia, a gente vê pouco amor, a gente não vê o exercício do amor e da misericórdia e da mansidão, né, no trato, no relacionamento, né? Principalmente, né, quando a pessoa está distante, porque hoje a internet faz isso, você não precisa estar vendo a pessoa, você vai lá e escreve o que quiser, né? Mas, na verdade, sabedoria age
tudo que você faz. Eu fico imaginando, André. De Jesus, né? Se a gente é discípulo de Jesus, a gente manifesta claro. Jesus em tudo que a gente faz. E a palavra diz que nós temos que ser imitadores de Jesus, né? Imitadores da fé de Cristo, imitadores de Paulo. Eu fico imaginando hoje Salomão aqui numa rede social. Fico imaginando o Daniel vendo essas coisas assim, né? Como responder, como não contender, como apacentar, né? Porque a gente, para apacentar, você não pode deixar de falar a verdade, mas tem que falar a verdade como Jesus ensinou. A palavra ensinou, em amor. Quando você fala em amor, sabedoria, o Espírito Santo vai lá e fala, pô, realmente aquela pessoa ali é diferente, e aquela pessoa lá no trabalho dela, ela não precisa nem falar muita coisa. Só vai dizer, pô, essa pessoa aí é diferente. Ela tem comportamento diferente, tem uma resposta diferente, tem reações diferentes. Que Deus nos dê essa grande sabedoria de sermos sal da terra e luz do mundo. É isso, pastor. É isso, e é isso. Que a nossa palavra, né, seja ela escrita, seja ela falada, né, seja até dos nossos gestos, né, como diz a pastora, a nossa linguagem corporal, ela se manifeste, a nossa palavra se manifeste com essa sabedoria que vem do alto, né, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que a gente manifeste isso, né? Que a gente faz na pregação da palavra, no tratamento com todos, né? E isso, olha, eu tenho certeza, isso muda o mundo. Não o mundo, mas muda os corações, porque o mundo jaz no maligno, né? Mas muda o coração daquele que está aprisionado. Porque, como o senhor sempre fala, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Com então, certeza. A gente pode meter o pé na porta desse inferno e retirar de lá, né? Retirar as vidas que estão aprisionadas. A palavra aprisionada, né? Jesus veio para fazer o quê? Libertar os cativos, né? Destruir a obra do diabo. Como libertar os cativos? Se pensa em libertar o cativo, pensa só numa coisa, mas como se libertar as pessoas da religiosidade? Como libertar as pessoas dos seus egos, dos seus eus, seus achismos, né? E Jesus, com vários exemplos que você usou aí, Jesus sabia lidar com todos. É isso que nós precisamos, buscar sabedoria cada vez mais. Principalmente nesses tempos agora. Pois é, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Esse é o grande desafio para a gente, né? Saber entender, ter discernimento desse tempo e agir como Jesus agiria nesse tempo. Ele está dentro de nós para nos conduzir nesse caminho, né? Óbvio que a gente tem as nossas falhas. Você tem, eu tenho, todos têm. Mas se a gente buscar essa sabedoria, a palavra diz, né? A gente buscar e, como se diz, praticar, né, André? Conforme eu falei no princípio, Deus colocou na minha vida, na vida da Cleide, pessoas muito sábias, né? E a gente vai lembrando das coisas assim, né? Eu falei muito do pastor Ricardo, tivemos outros. Nós tivemos o pastor Bento Joanelli, que nos acompanhou no início do nosso casamento, e ele nos deu conselhos que nós trazemos até os dias de hoje. E interessante que antes da gente vir aqui para o Rio de Janeiro, ele orou por nós, ele disse assim, ele começou a orar em línguas, tremia todo, ele disse assim, olha,
Deus está me dizendo que vocês vão ser pastor de pastores. Falei, uau! Eu nem sei se vou ser pastor. Com lá, naquela idade, naquela idade que eu, jovem e tal, como eu estou recém-casado, logo em seguida vindo para o Rio, nem pastor era, como é que eu vou ser pastor? Mas, com sabedoria, nós pegamos aquela palavra do pastor Ricaldes, do meu pai em alguns momentos, e aqui no Rio, os pastores sábios do Moacir, do Ismael que nós tivemos, e que nos ensinaram muitas coisas. Então, eu vejo que falta, às vezes, hoje, André, para essa geração, eles querem mudar, muitas vezes, eles querem mudar, mas eles têm que entender que precisa passar. Né? Os seus filhos não precisaram ver tantas lutas, tantas coisas que vocês passarem, vocês permanecerem firmes, testemunho de vocês, poderiam ter ficado revoltados com Deus e provavelmente em algum momento pode ter pensado em tantas coisas, mas permaneceram. Então, o que acontece? Aí, essa geração tem que ver esses exemplos e ver que realmente é sabedoria. Nós ouvimos os sábios, né? Os mais velhos que nos ensinaram. Glória a Deus por isso. Isso aí. Ele colocou ali, tio Bento. Eu falei que hoje está na glória. Deus já o levou, né? Glória a Deus. Antes da pandemia, nem viu a pandemia. Glória a Deus por isso, né? Claro que a gente não queria que ele fosse, a família não queria, mas, porém, eu estava conversando com o Aloysio hoje e a gente estava no debate-papo respondendo perguntas, tipo assim, por que um Lázaro, o Lázaro, né, que nós oramos tanto aí, e Deus levou o Lázaro, né? Quantos testemunhos que a música dele alcançou pessoas e vidas e vidas e vidas. E Deus salva o Fernando, 34 anos, glória a Deus. E o milagre do Fernando em Marília gerou uma unidade na cidade. Que lindo. Gente dizendo assim, agora eu acredito em Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. É contigo aí, mestre. A hora que você quiser encerrar, só é contigo. Porque se deixar, é o que você falou, a gente vai embora. Se deixar, eu vou embora. Não paro mais de falar. Senão, nós vamos encerrar, né, pastor? A gente já tem 1 hora aí que a gente está... ótimo. Que a gente está junto, né? Que Deus tenha abençoado. Mas deixamos essa palavra aí para quem estiver assistindo. É hora da busca da sabedoria. É hora de se humilhar. É hora de descer a casa do oleiro. É hora de arrependimento. Como o pastor falou, né? Assim... Às vezes, todos nós, né, a gente se acha, né, ou tem alguma... Pega um elogio e acha que é mais do que um elogio, e a gente muitas vezes sobe as alturas, sobe a cabeça, e não é nada disso. Né? A gente é pequeno, a gente é servo, e a gente precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Sempre, exatamente. Então, que essa palavra de sabedoria e de fruto, né, na nossa vida, que essa sabedoria frutifique em toda boa obra, em toda palavra que sai da minha e da boca que você que está ouvindo essa live, ou daquele que vai ouvir ainda a gravação. Que essa palavra alcance, que essa sabedoria te alcance, que você busque essa sabedoria em Deus, de como você deve agir, de como você deve reagir e de como você deve analisar cada situação da sua vida. Olhe segundo a misericórdia e o amor de Jesus. Amém. Um pensamento faccioso, como diz lá o texto que a gente leu aqui de Tiago 3, a partir do 13 ao 18, que essa sabedoria que vem do alto, seja ela que se repouse sobre o
teu coração, né? E se você que está assistindo a live hoje, né, ou está ouvindo a gravação, e você ainda não confessou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, amado, é prudente e sábio que você faça isso agora. Eu quero que, assim que você levante a sua mão e você vai repetir as palavras que eu vou falar aqui, você vai fazer essa confissão. Então você vai repetir comigo. Eu, agora você diga o seu nome, eu, André, confesso o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Faço dele o meu Senhor para seguir, para andar nas pegadas, para obedecer por toda a minha vida. Amém. 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 Senhor, eu oro por essa pessoa que fez essa oração, eu abençoo hoje a vida dele, a casa dele, a caminhada dele contigo, Pai. Que essa palavra o alcance e mude, transforme a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós te abençoamos, povo de Deus. Receba essa bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, fica na paz. Uma boa Amém. noite. Que o Senhor o Aleluia. abençoe ricamente. Muito obrigado por você ter aceitado vir participar aqui. Para Não, mim imagina. Prazer. é maravilhoso, meu amigo. Estar junto com você. Uma saudade danada a gente estar junto, né? Fica na paz. Dá um Amém. beijo grande por mim e um forte abraço. Amém, querido. Deus abençoe. Se sinta abraçado, meu amigo. Te amo. Glória a Deus. Um abraço. Tchau, povo de Deus. Tchau. Um abraço, pastorzão. Amém.